1h37, hora certa, em nome de Teresina Hall, que apresenta dia 11 de maio o show de Legião Urbana. Os ingressos estão à venda. Maiores informações pelo telefone 3232-6600. Agora está na hora de Tá na Rede. Pamela Maranhão, boa tarde. Boa tarde, alô Brasil, estamos de volta. Muito bem. Panzinha, me diga uma coisa, nós na realidade tivemos um fim de semana bastante proveitoso para os nossos times piauienses, por quê? É isso mesmo, né? Final de semana de estreia com o pé direito, tanto o River como a equipe do Altos conseguiram vencer pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A gente começa falando do jogo que aconteceu aqui em Teresina, um jogo entre River e o Bragantino do Pará. A equipe do River conseguiu uma vitória por 1-0, gol do atacante Otacílio. Aí o Otacílio que estreou muito bem, né? Que tinha uma expectativa muito grande nesse setor, já que ele veio para substituir o atacante Eduardo e já começou marcando o gol e dando essa vitória para a equipe do River. Foi uma vitória no placar um pouquinho apertado, magro, né, um pouco magro, mas quem acompanhou a partida percebeu que o River teve muitas oportunidades, poderia ter vencido por um placar um pouco mais elástico, mas não conseguiu balançar tanto as redes, mas foi uma apresentação boa da equipe do River. Acho que deu para tirar aquela ansiedade da estreia. Agora vamos conferir. E 1-0 é vitória de qualquer jeito, vitória, né, Pamela? Não tem do que reclamar, não. E Série D é assim, Série D é dificuldade, é na raça, realmente complicado, os jogos são meio embolados, então com certeza foi um resultado importantíssimo para a equipe do River que fez o dever de casa. Vencer em casa dentro da Série D é obrigação. Você fez pra gente uma cartelinha, vai explicar a situação do River agora. Exatamente, na tabela, né? Vamos acompanhar como é que tá a tabela, né, o River dentro dessa tabela. É a primeira rodada, não é isso, Pamela, da Série D? Primeira rodada da Série D, isso mesmo. Muito bem, vamos ver. Aí a equipe do River conseguiu somar os 3 pontos, fecha essa primeira rodada líder, seguido pelo Floresta com 1 ponto, Santa Cruz 1 ponto, Santa Cruz que é de Natal, e o Bragantino do Pará, que não somou pontos, foi derrotado aí pela equipe do River. O outro jogo, que é entre Atlético... Essa aqui a gente vai falar daqui a pouco. A gente fala daqui a pouquinho dessa daí. Aí. Mas aí a equipe do River vai estar enfrentando o Floresta na próxima rodada, né? O jogo que acontece no próximo domingo, lá na casa da equipe do Floresta, né? Na cidade de Horizontino, que é a região metropolitana ali de Fortaleza. O jogo que acontece no próximo domingo e vai ser o primeiro compromisso fora de casa da equipe do Galo. Posso revelar para você que não senti nem um pouco de remorso em ver o Bragantino lá no fim? É sempre bom, né, Pamela? Ver o Piauí se repercutindo bem, estreando bem, garantindo, dá uma moral, chega mais raçudo no próximo desafio, é bacana, né? É, sim, é importantíssimo, até porque esse River passou por mudanças, né? Depois do título piauiense, mudança de comando, mudança no elenco em si, né? Teve muitos jogadores que chegaram somente para disputar esse campeonato brasileiro Série D, então se tinha uma expectativa muito grande em torno desses novos atletas e o Otacílio, um deles, já começou balançando a rede, então tira um pouquinho dessa responsabilidade. Pamela, mas também quem venceu foi o Altos, venceu bonito, venceu de virada. Venceu de virada, jogo complicado lá. Teve até pênalti perdido. Jogo complicado lá no Estádio Castelão, a equipe do Altos que conseguiu vencer o Maranhão por 2-1, começou atrás no placar, mas depois conseguiu chegar até o empate e depois conseguir essa vitória. O Altos que inclusive jogou com um jogador a mais desde os 16 minutos do primeiro tempo, mas mesmo assim não estava conseguindo fazer valer essa diferença, né, essa superioridade dentro de campo. Vamos acompanhar. Deixa eu só me corrigir antes da gente acompanhar, na realidade não foi pênalti perdido, foi gol anulado. Isso mesmo, gol anulado. Porque eu me emocionei e falei até pênalti perdido. Vamos lá acompanhar, né, Pamela? Vamos acompanhar os gols da equipe do Altos? Vamos lá. Manuel, né, o jogador que aproveitou aí de primeiro uma bola, e a segunda, o gol foi do jogador Marcinho, meio-campista, que entrou no segundo tempo e soube aproveitar bem essa oportunidade. Pamela, gols bonitos, viu? Sim, Manuel aí que foi providencial aí, nem ajeitou a bola, só fez bater de primeira, conseguiu balançar aí o gol do goleiro Rodrigo Ramos, né, nome bastante conhecido, bem experiente.
Muito bem, Pamela. A situação do Altos também está bem confortável, Sim, né? o Altos dentro da tabela também está bem, né? Está aí na primeira colocação. Vamos acompanhar agora como é que ficou a situação da equipe do Altos dentro da tabela na Série D? O Altos, que tem 3 pontos, está empatado com o Atlético Cearense. Mas como ganhou o jogo fora de casa, então fica em primeiro lugar, aparece o Maranhão em terceiro e o Central de Caruaru 100 pontos, tanto o Maranhão como o Central, que não pontuaram aí dentro da competição, os dois perderam seu primeiro compromisso. O segundo compromisso do Altos, dentro da competição, é contra a equipe do Atlético Cearense. Recebe o time do Ceará lá no estádio Filipão, na cidade de Altos, jogo que também acontece no próximo domingo, no horário de 3h30 da tarde. Confortável, pero no mucho. Ficou um pouquinho apertado, mas é bom que já vai ter um confronto direto, já dá para se distanciar um pouquinho dentro dessa segunda rodada. Vamos acompanhar agora também, Lívia, como é que foi a avaliação do professor Estevão, né? Ele que deu uma aliviada aí depois de ter conseguido uma vitória pela Pré-Copa do Nordeste e logo na sequência uma vitória também dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Que são competições completamente diferentes, né? A gente que acompanha o futebol sabe que é meio complicado desligar esse plug, né? Que a gente chama esse interruptor entre uma competição e outra, mas o Estevão Soares que conseguiu fazer isso, não mexeu muito no time, acho que trabalhou mais o emocional, né, explicando para eles que realmente era uma competição complicada, que um jogo fora de casa, né, um jogo mais difícil, tanto é que os meninos no primeiro tempo, os atletas do Alto sentiram muito aquela ansiedade da estreia, a equipe do Motoclube estava jogando só no contra-ataque, se aproveitando basicamente dos erros de passe da equipe do Maranhão, né? Ou a equipe do Maranhão estava se aproveitando somente dos erros de passe da equipe. Então, foi um jogo no primeiro tempo muito difícil para a equipe do Altos. Pamela, na realidade nós tivemos um pequeno problema com a sonora do professor Estevão. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o contexto. Como é que ele avaliou? Ele falou um pouquinho exatamente sobre essa questão do primeiro tempo ter sido um primeiro tempo ruim, né? Já que se tinha uma expectativa de que o Altos conseguisse impor uma certa superioridade em cima da equipe do Maranhão, pelo fato de ser um time com mais qualidade, né? A equipe do Maranhão que foi montada há pouco tempo, é uma equipe que tem jogadores muito mais velhos, muito mais experientes, então talvez na velocidade, na parte física, a equipe do Altos poderia fazer uma diferença, acabou não conseguindo fazer tanto isso, tanto pela ansiedade como pelo fator logística, né? O time que enfrentou uma viagem muito cansativa até São Luís e vinha aí de menos de 72 horas do jogo anterior, que foi o jogo contra a equipe do ABC de Natal, que aconteceu em Teresina na quinta-feira. Então, de quinta até domingo, que foi o jogo entre uma partida e outra, realmente um período de descanso curto. O time teve uma viagem de ônibus um pouco longa, quase um pouco mais de 10 horas. Então, juntou esses dois fatores e a equipe do Altos acabou sentindo um pouquinho, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, não. O time já conseguiu se organizar taticamente um pouquinho melhor e aí soube aproveitar essa superioridade numérica, já que desde o primeiro tempo a equipe estava com um jogador a mais. Agora a gente pode acompanhar a fala do professor Estevão Soares. Não, realmente nós tivemos um pequeno problema. Você de casa vai acompanhar esta fala do professor Estevão na segunda edição do seu Jornal Dia News. Cansados, envolvidos com outra competição e mesmo assim conseguiram cravar 2-1. Que resultado bacana, o Piauí está bem. A torcida piauiense agradece. Obrigado, viu, Alto? Obrigado, viu, River? Próximos desafios, Pamela, vamos só relembrar. A equipe do Altos tem pela frente o jogo de volta contra a equipe do ABC de Natal, o jogo que acontece fora, né? Vai estar acontecendo lá na cidade de Natal, no estádio Frasqueirão. Jogo que... Frasqueirão? Frasqueirão. Oh, povo criativo. O melhor do Brasil é o brasileiro. Acontece na quarta-feira a partida, o time que nem retornou para o Piauí, né? Já de São Luís, já fez o voo direto lá para Natal, treina somente lá, né? Provavelmente no CT de alguma equipe lá local. E quarta-feira já vai estar pronta para o jogo, pensando nessa partida aí pela pré-copa do Nordeste. Desculpa te cortar, mas agora já ficou pronta a sonora. Vamos ver o que o professor Estevão disse? Vamos lá, vamos escutar então. Solta aí. Primeiro de tudo foi uma vitória, e esse é o mais importante. Nós sabemos que essa competição é muito acirrada, né? As equipes quase todas no mesmo nível, um pouco mais, um pouco menos. E nós fomos bafejados pela sorte com a expulsão do atleta deles no primeiro tempo. Isso, sem dúvida, nos ajudou e acho que compensou o sofrimento físico que nós tivemos. Um jogo, pela lei desportiva, só se pode jogar o atleta depois de 72 horas. Nós entramos em campos com 68 horas. Isso é desumano.
enfrentar o que nós enfrentamos no dia anterior, uma viagem terrível. E eu acho que isso também foi o diferencial, porque a nossa equipe, em determinados momentos do jogo, mesmo com um homem a mais, tínhamos dificuldade. Mas eu acho que foi muito bom, inclusive a entrega de todos os atletas novamente. Eu creio que as substituições, os 3 que entraram, fluíram, entraram tanto na parte tática quanto na parte técnica, e nós tivemos, mais uma vez, determinação para ir buscar o empate, a vitória, e acho que esse é o caminho certo. Pamela, uma viagem terrível. Uma viagem terrível, né? Como eu acabei citando, foram mais de 10 horas de viagem, a estrada que está bem ruim, então, juntando as duas coisas, os jogadores ficam bem... Nós, pessoas comuns, né? Que não temos essa obrigação de correr 90 minutos, já fica desgastado, imagine eles, né? Então, é uma situação bem... que pesa contra, mas eles conseguiram fazer valer principalmente o esforço que foi trabalhado nesses últimos 17 dias sob o comando do professor Estevam Soares, anotaram essa vitória fora de casa, agora pensam no jogo de volta pela pré-copa e no domingo, novo compromisso pela Série D. E River, vamos só relembrar qual vai ser o próximo desafio do River na Série D. O River na Série D entra em campo no domingo, enfrentando a equipe do Floresta, lá em Fortaleza, né? O jogo que acontece fora de casa. Pamela Maranhão, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Uma excelente semana para você. Uma excelente semana para nós. Muito obrigado, viu? Boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Muito obrigado também a você aí de casa que acompanhou nossa programação aqui jornalística da Sou Dia TV. Lembrando que informações em tempo real e também para conferir na íntegra a nossa edição de hoje, muito simples. Basta acessar portalodia.com. Às 18 horas, aqui na tela do seu canal 23.1, tem a segunda edição do seu Jornal O Dia News e Nájila Fernandes. Dito isto, uma grande semana para você, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã.